justiça, por amor ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir essa criançada linda, maravilhosa, gatinhos e gatinhas de Jesus, gente bacana. Pastor Horácio, sobe aí, abençoa as nossas vidas com uma palavra. Você pode se assentar, meu amado? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oh, glória, aleluia. Estava ali ouvindo o pastor Elton falar com o Fabiano e eu concluí duas coisas muito claras para mim. Primeiro é que os dois estão muito velhos, né? E segundo, irmão, a sorte foi você sair lá do escritório, porque senão o seu dízimo e a sua oferta ainda ia estar lá embaixo ainda. Mas que nada, irmão, você foi uma bênção na minha vida, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas que estiveram comigo no meu escritório hoje estarem bem melhor do que eu. Fico orgulhoso de ver isso aí, né? Fabiano é um homem, além de ter um coração muito bom, né? É um profissional de muita confiança e, enfim, parar de fazer média com o irmão aqui, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, eu sempre falo aqui para a igreja que as questões espirituais, elas sempre bateram muito forte no meu coração desde a minha infância. Sempre. E eu me lembro de quando eu era criança, isso faz muito tempo, bem mais tempo do que o Fabiano e o Elton, naturalmente, né? Esses dias de Natal, eu procurava a minha prática religiosa. E eu me lembro de ir na Missa do Galo. Quantos aqui já foram na Missa do Galo? Deixa eu ver quantos pecadores nós temos aqui. Tem não, irmão. Vocês são santificados pelo sangue de Cristo. Amém? E eu ia numa expectativa de entender aquele momento. Aquilo para mim era muito forte. Eu não entendia muito bem, do ponto de vista natural, o Natal. Até porque nós éramos uma família assim... que, irmãos, já houve Natal na minha casa em que nós não tínhamos almoço, né? Meu pai morreu, eu era muito criança ainda, minha mãe ficou com 5 filhos e grávida de mais um, e o meu pai não deixou previdência, foi uma dificuldade, enfim. Então a questão de presente, a questão do glamour do Natal, não foi nada que me atraiu, mas... o fato em si do Natal sempre me chamou a atenção. E não somente na Missa do Galo, mas eu também levantava no dia 25 e ia numa missa que tinha também, que começava às 6 horas da manhã. Minha mãe nunca me acordou para me ir nisso, porque havia uma sede no meu coração de entender esse processo espiritual do nascimento do Messias. E quando vai chegando agora a época do Natal, é uma época em que a gente fica mais sensível, até porque tem aquela música da Simone, lembra? Então é Natal, seu cara de pau, o que você fez? Bebeu outra vez. Ah, não é isso não, né, irmãos? É outra coisa. Mas sempre dá aquele clima, as pessoas enfeitam a cidade e fica bonita a cidade. Mas, às vezes, nós buscamos significados mais profundos a respeito das coisas que os nossos olhos veem. E eu sempre caminhei nessa direção, pedindo a Deus que me mostrasse algumas coisas. E hoje, eu coloquei no meu coração de compartilhar com vocês uma pregação mais expositiva do que está nas Escrituras. É claro que o nosso tempo não nos permite adentrar profundamente nesse tema, mas nós vamos explorar um texto que ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 23 ou 25, talvez.
Se o irmão já puder ali projetar para nós Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Eu fico muito feliz também, viu, pastor Carlos? Essa igreja hoje está muito abençoada por todos os irmãos que estão aqui. Mas também, sobretudo, pelo seu Hermílio que está lá. Olha lá que bênção. Glória a Deus. Você sabe que eu amo muito essa vida, né? O Fabiano lembra muito bem dele. Está comigo há tanto tempo. Muito obrigado, senhor Hermílio. Seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus, viu? E aqui a Bíblia vai nos falar sobre o nascimento de Jesus. E o próprio texto bíblico, não aqui, mas ele vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada, ela tem uma aptidão. Esse momento aqui vai narrar o nascimento de Jesus. E nós já falamos, se não me engano, domingo passado, há 15 dias atrás, demos uma pequena abordagem sobre esse primeiro verso que nós vamos ler. Eu queria ler com vocês, primeiro, tudo aquilo que nós vamos falar, e depois nós retornaremos então no texto. Diz assim, Mateus capítulo 1, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido significa Deus conosco. E José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Muito bem. Amados, esse texto, à medida em que a gente vai lendo ele, nós vamos aprendendo questões históricas, mas também meditando sobre a nossa própria existência à medida em que nós lemos o texto. Porque ele diz assim, olha, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. 2 pontos. O que se poderia esperar desse texto na sequência seria mais ou menos essa narrativa. Preste atenção nisso aqui. Estando Maria já com uma dilatação do colo do útero de 4 centímetros, sofrendo contrações periódicas, mas não. A Bíblia fala, olha, estando Maria desposada com um homem. A Bíblia volta lá atrás para narrar toda uma história. Ela não está se atendo aos aspectos biológicos, à medicina, à questão
humana natural. Mas ela começa a explicar, quando você lê esse texto e contextualiza, a Bíblia ensina uma coisa para nós, que o que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que nós vivemos no passado. De tal maneira que, quando nós entramos por essa porta dessa igreja e sentamos nesse banco, nós poderíamos narrar da seguinte forma: olha, foi assim o culto do dia 24 de dezembro de 2023. O Adriano se preparou na casa dele, mais a esposa, tomaram um banho, ficaram cheirosos, vestiram uma roupa muito elegante e foram para o culto. Mas aí presta atenção no que eu quero dizer para você. Isso é importante nós absorvermos a essência. A história da entrada do Adriano para as portas dessa igreja, ela não aconteceu hoje, dia 24 de dezembro. Essa história começou aqui, geograficamente, quando um homem se levantou e decidiu servir a Deus. Mas mais do que isso, essa história remonta a quase 2000 anos, provavelmente 1990 anos. Eu estou trazendo isso à reflexão da igreja, porque nós estamos aí diante de um final de ano e os projetos são muitos. E nós precisamos entender que aquilo que nós vivenciaremos em dezembro de 2024 não vai começar em dezembro de 2024. Vai ser construído ao longo do tempo. Nós somos uma geração muito dependente da informática e da eletrônica, onde tudo é muito rápido. Essa semana eu estava com muita dificuldade de acesso ao site da Receita Federal e aquilo me deu uma irritação terrível. Mas, irmãos, o nosso coração vai sendo impregnado de uma pressa, de uma velocidade, e nós nos tornamos escravos, porque não entendemos que a nossa história é um processo. Talvez você hoje não esteja vivendo uma boa fase conjugal, ou da sua saúde, ou do seu trabalho, ou espiritual. Mas isso não começou essa semana. Isso foi sendo construído ao longo da história. Essa igreja vive momentos de glória. É uma boa referência para a cidade, uma ótima referência. Mas isso não começou a semana passada. Quando a Bíblia vai narrar o nascimento do Messias, nós temos que entender isso aí. De tal maneira que hoje nós projetamos o amanhã. A vida é uma sucessão de estratégias que determinamos. E eu não poderia de aproveitar esse momento para abordar isso no texto que está nos falando.
porque quando ele diz que vai narrar o nascimento de Jesus, há uma história por detrás disso. Se você deseja viver algo novo no 2024, isso tem que começar a ser gerado agora. Quando nós assistimos, eu não sei se vai ter ação silvestre, deve ter, acho que vai ter. Às vezes uma pessoa perde uma corrida, e essas de distância menor, por décimos de segundo. Mas o que nós temos que entender é que a pessoa não perdeu, não foi por décimos de segundo. Foi por um ano inteiro, porque nós tivemos um ano inteiro para treinar. Quantos entendem o que estou falando? A vida exige de nós essa compreensão processual. Quando eu digo processual, eu quero dizer para você o tempo, cada coisa no seu tempo. Esses dias, o irmão subiu aqui para fazer a abertura do culto e usou aquele versículo de Salomão: há todo um propósito há todo um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eu olhei aquilo e falei, puxa vida. Quando eu compreendo isso, irmãos, eu até brinquei com algum dos irmãos, falei, acho que eu posso ir até embora depois de compreender esse versículo. Se você está lutando por algum alvo, não desista disso. Não desista. A sua persistência agora é que vai levá-lo ao êxito. Eu não sei quando você viaja para um lugar distante, mas nas vésperas dessa viagem, seu coração se enche assim de alegria, entusiasmo, e você vai. E quando chega lá, você fica meio que parecendo o cachorro caído de caminhão de mudança. Você fica assim, sem si, e agora? Porque essa trajetória é o que realmente nos enche o nosso coração. E voltando para o nascimento de Jesus, a Bíblia diz então que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A alegria do nascimento do Cristo, ela também é processual, porque ela vai depender da nossa compreensão. Quando Maria foi visitar Isabel, e Isabel já estava grávida de João Batista, a Bíblia diz que Isabel ficou muito feliz, mas ela ficou feliz não era porque ela estava grávida, não era simplesmente isso. Porque Isabel, ela tinha a noção clara do peso espiritual, da graça que seria o nascimento do Cristo. De tal maneira que o Natal ele ganha várias versões no mundo secular e rejeições também, dada a sua importância. Hoje, a maioria de nós vamos ceiar, e as pessoas costumam ceiar quando dá meia-noite, porque já é dia 25 já, né? E é claro, o pastor Carlos já nos ensinou aqui várias vezes sobre o mais provável data do nascimento de Jesus, que não é o dia 25, mas de qualquer forma nada impede que nós possamos também celebrar a vinda do Cristo em nosso meio. Só que nós temos que entender que a vida do Cristo, a entrada, a chegada dele em nossas vidas, ele pressupõe algumas situações delicadas. E a primeira delas nós encontramos aqui no texto. Diz a Bíblia que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O problema da humanidade está
exatamente ligada a essa expressão concebido. E eu explico por quê. Depois você pode ler Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, você vai entender com mais clareza isso que eu estou falando para você. A Bíblia diz, em Romanos, rogo-vos, pois eu, olha só, não é isso que ele fala lá não, irmãos, como é que é? Ele está dizendo para mim, para você, mudar a nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, e não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando ele começa o ministério dele, no capítulo 4, no verso 16, ele vai dizer assim, olha, o povo que andava à sombra e no local, à sombra da morte, e no local de morte viu uma grande luz. Daí em diante, a Bíblia diz agora no verso 17, passou Jesus a dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, ela significa metanoia, significa mudança de pensamento, de maneira de raciocinar, de maneira de ver as mesmas coisas. E a Bíblia, durante todo o tempo, nos chama a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que o texto vai dizer assim, olha, Maria, antes de se ajuntar com José, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Onde é que está o drama da humanidade? Quando a mulher, ela concebe a palavra do diabo. Eu quero que você pense sobre os valores que têm conduzido a sua vida, porque às vezes no meio em que nós vivemos, ou com a pessoa com quem nós estamos vivenciando, ou as situações que nós estamos também vivenciando e presenciando, podem estar mudando a nossa maneira de conceber aquilo que é verdade, por troca de uma mentira. Quantos entendem o que estou falando? Era muito danoso para a mulher ver um fruto que era bom para se comer, agradável aos olhos e também bom para dar entendimento. E o que Deus falou para a mulher, falou, olha, a nossa vida é pautada por limites. Quando nós extrapolamos o limite, e aí, então aquilo que nos seria para bênção se torna maldição. O problema é que, às vezes, a nossa concepção de vida caminha nessa direção. E nós nem estamos percebendo, porque somos enredados pela nossa própria cobiça. É o que Tiago vai dizer lá na carta que ele escreve, capítulo 1. Ele fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A concepção nada mais é do que a maneira com que nós entendemos as coisas. Mas muitas vezes nós estamos entendendo essas coisas segundo o padrão desse mundo, e não segundo Deus. E as nossas ideias, os nossos comportamentos,
eles são como uma gravidez. Porque Tiago diz, o pecado, uma vez concebido, ele gera o quê? A morte. Irmãos, não tem jeito de desengravidar. Tem jeito de abortar. Quantos entendem o que estou falando? O drama da humanidade está nessa expressão. A mulher, lá no capítulo 3 de Gênesis, ela concebe uma ideia. Porque conceber uma ideia é muito mais grave do que conceber um filho. Aliás, pelo contrário, conceber um filho é uma bênção. Mas conceber uma ideia à medida em que esse conceito ele nos conduz à morte é muito grave, porque a tendência dele é nos empurrar para onde? Para a morte. Quando o anjo vem falar com José, ele fala uma coisa ali maluca, gente. Ele vai dizer assim, olha, não temas receber Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E depois ele diz, para colocar na criança o nome de José, porque ele salvará o povo do pecado. Então aquela festa, aquela celebração do nascimento do Messias, é uma festa, é uma celebração, onde eu e você temos que trazer à mente também uma análise da nossa conduta. Porque sem querer, podemos estar concebendo, e esse foi o drama da humanidade. A Bíblia diz isso, falou, olha, então Maria, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Quando a gente lê a narrativa lá em Lucas, no capítulo 1, é essa mesma narrativa, porém abrindo o leque, mostrando mais detalhadamente algumas coisas, depois você pode ler lá. Lucas vai dizer que o anjo foi enviado a uma virgem. E quando o anjo fala com Maria, está lá em Lucas essa narrativa. Quando o anjo fala com Maria, ela se revela uma mulher temente a Deus. Porque ela vai dizer assim, o que ela vai dizer, irmãos? Vamos ler lá? Lucas capítulo 1, vamos abrir lá? Aleluia. Olha só. Muito bem. Capítulo 1, verso 26. Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então
o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, verso 32, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também, ele vai falar agora sobre Isabel também, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Verso 38, diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Presta atenção, por que eu li todo esse texto, irmãos? Eu quero mostrar um outro aspecto do nascimento de Jesus. O que nós percebemos aqui é uma mulher virgem. E o que está em jogo aqui, irmãos, não é necessariamente a virgindade de uma mulher. Mas naquela época, a filha, assim que menstruava, normalmente ela era oferecida em casamento a um homem. Porque entendia-se que o fato dela já ter menstruado já lhe fazia uma mulher, ela já estava então amadurecida em todos os aspectos da sua existência. Mas a Bíblia diz, e ela nos mostra pela resposta que Maria deu ao anjo, que Maria era uma mulher tremendamente temente a Deus. E mais do que isso, Maria era uma mulher que estava disposta a servir a Deus no propósito de Deus. Ela fala assim, ó: eis-me aqui, faça-se conforme a tua palavra, ou conforme a tua vontade. Maria era uma mulher preparada, ainda que nova, mas preparada e dedicada a servir a Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui. Porque ela expressa isso com a boca dela. E quando ela conversa com o anjo, então ela é uma mulher muito mais sensível ainda às questões espirituais. E mais do que isso, ela compreendia aquilo que as Escrituras diziam em Isaías capítulo 7, no versículo 14. Maria seria uma mulher ideal. Mais do que isso, a Bíblia fala de José. A Bíblia diz que José era um homem o quê? Justo. Onde eu quero chegar? Do ponto de vista humano, uma relação entre José e Maria, que são duas pessoas de caráter, e tementes a Deus e decididas a servir a Deus, poderia, em tese, gerar um filho exemplar. Mas a Bíblia diz que ela foi concebida pelo Espírito Santo. E quando o anjo disse a José, para José colocar o nome de Jesus, dizendo que ele salvaria o povo dos pecados, agora nós entendemos uma coisa: a salvação da humanidade
ela não vem necessariamente do outro homem. Talvez nessa véspera de Natal você esteja confiando tanto naquilo que o homem pode lhe fazer de benefício. Talvez a nossa expectativa é que tudo correndo bem do ponto de vista natural, vai dar tudo certo. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós diferente, que essa salvação, ela vem do alto. Essa salvação, por melhor que seja a qualidade do homem ou da mulher que cuida de você, não se fie muito nisso. Se você nesses dias precisa de algo, busque em Deus. Seja uma pessoa correta, trabalhadeira, temente a Deus, corresponda com tudo aquilo que é natural e moral, mas busque em Deus. Porque o que está em jogo no nascimento de Jesus é a salvação. E essa salvação, ela veio pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós iniciamos essa reunião, eu li com os irmãos o capítulo 1, no versículo 37 de Lucas, quando a Bíblia diz, porque para Deus não há impossíveis. E quando nós nos reunimos aqui nesse lugar, é justamente para orar e buscar o impossível para as nossas vidas. A chegada de Jesus, a presença de Jesus, ela muitas vezes vai nos submeter a constrangimentos. Presta atenção em José. Ele está na expectativa de casar com Maria. E Maria chega para ele e fala, olha, estou grávida. José teve que buscar a Deus. A própria Maria. Quando Paulo escreve, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. É curioso isso, né? Porque ele é o poder de Deus para aqueles que creem. A vida com o Evangelho é uma vida que muitas vezes nos expõe a situações que aos olhos naturais podem até ser constrangedoras, mas que de diante de Deus são capazes de gerar salvação. Eu queria concluir, acho que nós não temos mais tempo, mas rapidamente ler Gálatas, e nós vamos ler apenas alguns versos de Gálatas, capítulo 4, se os irmãos do louvor quiserem já se posicionando, estamos concluindo. Gálatas, capítulo 4. E aqui ele vai dizer assim, verso 1, digo pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a
a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O impacto dos reis que passaram por essa terra era diferente. Quando o rei surgia, o mundo servia ao rei. Mas quando vem Jesus, essa lógica inverte. Na verdade, o próprio Jesus diz: eu venho para servir e não para ser servido. Tudo isso nos mostra os contrastes do peso espiritual da vinda do Cristo a esse mundo. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Filho do homem que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, ele é a expressão clara do próprio Deus. O Natal é muito mais forte do que nós imaginamos. A vinda do Cristo, ela é cercada por situações tão consideradas esdrúxulas, pelo peso espiritual que significa isso. Celebrar o nascimento do Cristo é celebrar nossa própria libertação. Mas os reis e governantes daquela época queriam manter as pessoas aprisionadas. Essa própria carta aos Gálatas, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. De tal maneira que o nascimento do Cristo, a vinda dele, não é somente a vinda de um homem que só pregou o bem e ensinou. Mais do que isso, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que ele não considerou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e foi encontrado em figura humana. Pelo que Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Você acha que alguém que herda o nome que está acima de todo nome seria bem-vindo numa terra onde tem Herodes? Nunca, irmãos. Mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele fazia o vento cessar. Você pode ficar de pé nesse momento. Nós estaremos daqui a alguns minutos celebrando a vinda do Cristo nas nossas casas. Mas eu queria convidar você para que esse momento não fosse somente um momento de euforia, mas um momento em que, de fato, nós buscássemos a Deus e pedisse a Ele que viesse em nossa direção com salvação, porque esse foi o anúncio do anjo: Ele salvará o mundo. Se você precisa de uma salvação, se a sua vida se encontra em trevas nessa noite, como diz em Mateus 4,16, é o momento de você clamar e olhar para os céus e compreender que o
Senhor pode mudar completamente a sua visão de vida. A Bíblia diz: o povo que andava em trevas, de repente viu uma grande luz. A vinda do Cristo não é somente a vinda de um poeta, de um romântico, mas a Bíblia diz que Ele morreu a nossa morte. Nós podemos cantar então uma música de adoração nesse momento ao Deus Todo-Poderoso. Menino nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Era natural que ele seria procurado ainda nos seus primeiros dias para ser eliminado, porque a Bíblia diz que esse mundo ele jaz no maligno. Jesus era uma ameaça para um mundo
jaz no maligno. E durante muito tempo, a humanidade, muitas vezes sem perceber, tem tentado eliminar a figura do Cristo, porque na verdade em Isaías diz que Ele é maravilhoso, e é natural que Ele seria objeto de ciúme dos reis desse mundo. E a expressão maravilhoso não é necessariamente ligada a uma aparência, mas é ligada a maravilhas, que são sinais. Por isso que o texto que nós acabamos de ler diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros, e o herdeiro receberá maravilhas. Eu quero que você feche seus olhos, nosso horário já está avançado. Eu vou fazer uma última oração pedindo para que você experimente um tempo de maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa igreja, oramos pelos irmãos que aqui estão. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que assim como esse momento em que o mundo viveu, da chegada do Filho de Deus a esse mundo, foi um tempo de impacto, mas sobretudo de manifestação dos céus, de manifestação do poder, de manifestação da graça. Que cada irmão e cada irmã aqui presente, ó Deus, possa experimentar disso também em suas vidas. Milagres, nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, porque o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros, ó Senhor, e por isso nós entregamos nessa noite o governo das nossas vidas para o Senhor. Repitam comigo: Senhor Jesus, receba a minha vida em suas mãos, governe sobre ela, como Maria disse: faça-se em mim segundo o seu propósito. E eu sei que será um tempo de maravilhas, porque o Senhor é Deus conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós oramos como igreja para um tempo de maravilhas, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma boa celebração a todos vocês, em nome de Jesus.